Bom dia, Narciso. Bom dia a você que está aí do outro lado nos prestigiando no Conversa no Negócio. Mais uma vez a gente está aqui e nós estávamos aqui discutindo antes de começarmos sobre frescura, sobre vendas e sobre estrutura. E é engraçado que tudo isso envolve processo de resultado, processo de performance. Mas a nossa ideia hoje é falar sobre vendas, né, Narciso? Bom dia, Mauro. Bom dia. Vocês viram que o Mauro hoje está bem afoito, né? O cara tá com o gás todo. Hoje ele chegou com gás total. Distribuindo. Na verdade, tudo que a gente faz tem que ser levado a alguém, né? Tudo que a empresa produz, tudo que a prestação de serviço faz, tem que se levar a alguém. E esse levar a alguém é através do processo de vendas. Exatamente. Seja ele através de um canal digital, seja ele através de um vendedor. Mas alguém terá que pilotar isso, quer dizer, alguém tem que administrar esse processo de forma que consiga atender necessidades ou despertar alguma oportunidade que o cliente tem, né, para que possa cumprir, então, o objetivo de todo o processo de elaboração do produto e tudo mais, e fazer com que o resultado que a empresa busca apareça. E é engraçado, Narciso, falar isso, porque muitas vezes a gente escuta pessoas têm muito medo do processo de vendas, né, na questão do vendedor. Inclusive, às vezes a gente se senta com pessoas que elas são da parte administrativa das empresas e elas falam assim, não, eu vim trabalhar na parte administrativa porque realmente eu não tinha intimidade com vendas. E é um grande erro que a gente comete, porque assim, em todo tempo você está vendendo algo. Por mais que você não seja uma pessoa que seja contratada como um vendedor, mas se você não vender nada, se você não for um vendedor, provavelmente você tem uma carreira que ela é uma carreira lenta, em slow motion, que a gente diz, ela não se desenvolve. Porque os maiores milionários, as pessoas de mais sucesso, são aquelas pessoas que são ótimos vendedores. Porque vender não é o ato simplesmente de fazer logística de produto. Você pegar um produto e colocar na mão do cliente. Mas a venda é você ser útil, você servir a um propósito, servir a uma demanda, como o Narciso falou, que é a grande função de quem se propõe a atender um cliente. Agora você tocou num ponto legal, porque o vendedor, às vezes, entra na venda e ele implora para vender como se o comprador estivesse ajudando ou resolvendo o problema do vendedor. E não é isso. Você, na verdade, está fazendo com que o comprador tenha um resultado, um ganho. Então, o vendedor precisa mudar essa forma de se enxergar, de ver a si próprio. E aí nós entramos numa coisa que eu acho que eu já disse antes, né? Que a gente precisa de nos livrarmos dos paradigmas e dos preconceitos. O vendedor tem um estigma, né? Porque o vendedor era aquele cara chato que ficava oferecendo aquilo que você não queria e tentando criar uma armadilha para te vender mesmo que você não quisesse comprar. Quer dizer, isso não faz parte do relacionamento. E por outro lado também você tem situações onde a venda fica uma coisa pesada, porque ela tem uma meta rígida e o vendedor tem que cumprir com essa meta. Isso gera a ele um estresse enorme e ele acaba passando dos limites do bom relacionamento, da consultoria, de ajudar o cliente a melhorar a sua vida com a compra para resolver o problema dele, que é cumprir a meta. E isso acaba depois atrapalhando lá no fundo, porque as pessoas, primeiro, não querem receber o vendedor, segundo, às vezes geram até uma má vontade com relação à empresa que o vendedor representa. E quando a gente estuda sobre vendas no mundo corporativo, a gente sempre aprende o seguinte, existem pesquisas que dizem isso, inclusive, que é muito mais interessante e importante para uma empresa manter os seus clientes, é mais barato, inclusive, do que você ter que prospectar e trazer novos clientes para dentro da empresa. Só que nem o Narciso falou, quando você não entende que o processo de venda tem que obedecer a uma questão de demanda e oferta e que o vendedor é o consultor dessa demanda e oferta, você acaba criando um círculo vicioso, um looping de coação, porque você fica coagindo o comprador a querer comprar o teu produto e serviço para bater a sua meta. E aí é o que ele falou, né? A proposta do vendedor é ser um consultor e um facilitador daquilo que o cliente precisa. Para quê? Para que ele possa tirar o melhor proveito, o melhor custo-benefício da necessidade que ele tem, e o vendedor é quem faz essa ponte. Se você não estiver cumprindo essa ponte, necessariamente você está fazendo ou logística de produto,
que é quando o vendedor pega um produto da prateleira e só coloca na mão do vendedor, ou ele está coagindo o comprador a comprar algo que talvez ele não precise. E aí é essa condição que a gente tem que transformar na cabeça das pessoas e mudar essa ideia do vendedor, fazer com que o vendedor seja realmente alguém que está dando a consultoria da venda para que satisfaça da melhor forma possível o cliente. O vendedor tem que ser um cara sagaz, um cara que entenda, que consiga visualizar rapidamente para o cliente qual é a oportunidade que ele está deixando passar, ou qual é a necessidade que ele tem, que às vezes o cliente não consegue deixar isso muito claro, até para ele mesmo. Então, o vendedor não é um professor que dá aula sobre produtos, ele não veio lá para isso, ele não tem que fazer isso. O vendedor precisa fazer com que as coisas sejam coincidentes, né? A necessidade ou oportunidade com o produto que ele vende. E ele não deve levar várias opções, porque o comprador não quer opções, o comprador, aliás, ele quer solução. Então, o vendedor é o cara que entende do produto e que, no contexto do comprador, tem que avaliar e ser objetivo naquilo que faz. Quer dizer, é isso que você precisa, é isso que vai te ajudar, é isso que vai resolver o problema. E ponto. Eu gosto muito de uma definição de vendedor criada por um dos caras que talvez seja um dos maiores vendedores do nosso tempo e que criou uma empresa meteórica de um tamanho extraordinário que se chama Apple, por exemplo. O Steve Jobs, uma vez perguntado como é que ele ia vender um produto que ele tinha desenhado na cabeça dele, que era o iPhone. E o Steve Jobs responde com muita maestria, ele fala assim: o comprador, ele não sabe o que ele quer comprar. Mas se você criar a demanda certa, você gerou a oferta nele e ele vai comprar o teu produto. Então, assim, o comprador, ele tem uma demanda de necessidade, não uma demanda de produto. Você cria o produto na demanda dele e faz ele descobrir por que ele precisa daquilo. Aí você criou processo de relacionamento e confiança para compra. Comunicação, empatia, né, psicologia, o vendedor tem que estar preparado para isso. Isso mesmo. O vendedor, além de vender o produto, ele tem que conseguir mensurar e acolher o estado de espírito do comprador. Ele tem que saber em que mundo emocional ele está batendo para conseguir transmitir a imagem que o Mauro acabou de falar. Quer dizer, um produto às vezes que está na cabeça de alguém, ser transmitido para outra pessoa que consiga se imaginar usando aquele produto no futuro e, com isso, melhorando a sua vida. E a premissa que o Narciso falou agora é extremamente importante. Toda compra, toda compra, ela é uma compra emocional. Sempre. A compra nunca é lógica. Ela nunca é, por mais planejada que a pessoa acha que fez o processo de eu vou comprar algo, ela sempre é emocional, porque ela nasceu de uma necessidade emocional da pessoa. Então, por isso que a gente fala que quando um vendedor não entende emocionalmente o seu cliente, provavelmente ele se torna aquilo que nós já falamos aqui, uma pessoa que faz logística de produto. Chega, nós vamos passar a manhã toda aqui, ninguém vai assistir isso. Obrigadão! Gente, valeu, obrigado, ótimo dia.